que enquanto ela não fala, a gente ainda pode fingir que tá tudo bem, que é engano, que não é nada grave. Senhora, houve um acidente. Sua filha... Ela não resistiu. Sabe quando parece que você tá ouvindo tudo de longe, como se estivesse embaixo d'água? Foi assim que eu me senti. Eu escutava a voz, mas as palavras pareciam que não faziam sentido. Como assim, não resistiu? A Márcia tinha acabado de me ligar de manhã, falando que ia fazer bolo de fubá no fim de semana, porque o Pedrinho estava pedindo. E as crianças? Foi a primeira coisa que consegui perguntar, depois que o choque passou um pouquinho. Onde estão os meus netos? O homem, que depois descobri ser um assistente social do hospital, disse que as crianças estavam no conselho tutelar, que eu precisava ir até lá o quanto antes. Larguei o telefone, nem me lembro se desliguei direito. Só sei que saí tropeçando pela casa, procurando minha bolsa, meus documentos. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia fechar os botões do casaco. Chamei o seu Orestes, meu vizinho que tinha um carro, para me levar até a cidade. No caminho, eu só conseguia repetir baixinho, como uma reza. Meu Deus, as crianças! Meu Deus, as crianças! Naquele dia, o mundo ficou mudo para mim. Mas eu nem imaginava que no meio daquela dor que parecia não ter fim, ia nascer uma força que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Minha Márcia sempre foi uma menina de fibra. Desde pequititinha, ela já mostrava que tinha personalidade forte. Lembro que com 6 anos, ela já queria escolher a própria roupa para ir para a escola. Se eu separava o vestido rosa, ela queria o azul. Se eu falava que era para ir de sandália, ela insistia nas botinhas, mesmo no calor de rachar. Era teimosa que só ela, igualzinha ao pai. Cresceu uma moça linda. Cabelo preto, comprido até a cintura, olhos puxadinhos que nem os meus. Quando sorria, iluminava qualquer lugar. Terminou os estudos, coisa que eu nunca consegui fazer. Ela sempre dizia: "Mãe, a senhora não teve oportunidade, mas eu vou estudar por nós duas." E estudou mesmo. Foi a primeira pessoa da família a terminar o 2º grau. Eu me orgulhava tanto que nem cabia no peito. Aí veio o Ronaldo, pai das crianças. No começo parecia bom rapaz, trabalhador, falava bonito. Levava flores para minha filha, ajudava nas despesas da casa. Casaram na igrejinha aqui da cidade, festa simples, mas foi bonita. Eu vendi umas galinhas, fiz uns doces para vender e consegui comprar um vestido branco para ela. Não era daqueles de princesa, não, mas a Márcia estava tão feliz que parecia uma rainha mesmo assim. Os primeiros anos foram bons. Veio o Pedrinho, nasceu gordinho, corado. Menino saudável, cheio de cabelo. A Márcia amamentou até os 2 anos, dizia que era importante, mas logo que o Pedrinho estava andando, o Ronaldo começou a mudar. Chegava tarde, cheirando cachaça. Às vezes nem voltava para casa. A Márcia chorava escondido, mas na frente dele fingia que estava tudo bem, orgulhosa como sempre. "Mãe, homem é assim mesmo. Vai passar", ela dizia quando eu perguntava se estava tudo bem. Mas não passou, não. Piorou quando ela engravidou da Aninha. O Ronaldo nem disfarçava mais. Chegou a trazer a outra, uma moça nova lá da cidade grande, pro bar do seu Juvenal. Todo mundo ficou sabendo, e a Márcia passando vergonha. Foi quando ela estava no 8º mês da gravidez que ele arrumou as trouxas e foi embora. Deixou só um bilhete em cima da mesa. "Não nasci para essa vida." Que homem fraco, meu Deus! A Márcia entrou em trabalho de parto antes da hora, de tanta tristeza. Por sorte, a Aninha nasceu bem, só um pouquinho menor que o normal, mas saudável, graças a Nossa Senhora. A vida da minha filha ficou pesada demais. Ela estava com um bebê recém-nascido e o Pedrinho com só 4 anos. Eu ofereci para ela vir morar comigo, mas sabe como é, né? Orgulho. "Mãe, eu dou conta. A senhora já me criou, agora é minha vez de mostrar que sou forte." E ela era forte mesmo. Arrumou emprego numa loja de roupa no centro da cidade. A patroa dela, Dona Cleide, era boa pessoa e deixava ela levar a Aninha junto. Botava um bercinho lá nos fundos da loja e quando a bebê chorava, a Márcia ia amamentar. O Pedrinho ficava na escolinha de manhã e de tarde ia para a loja também. Ficava no cantinho desenhando o menino bonzinho. Mas o dinheiro era curto. O Ronaldo nunca mandou um tostão para ajudar com as crianças. Sumiu no mundo. Então minha filha começou a fazer salgadinhos para vender. Coxinha, bolinha de queijo, essas coisas.
Fazia de noite depois que as crianças dormiam. Às vezes eu ia lá e encontrava ela cochilando em pé, de tão cansada, mas não aceitava ajuda. Mãe, a senhora já trabalhou demais nessa vida. Agora é hora de descansar, ela dizia. Como se eu conseguisse descansar vendo minha filha se acabando daquele jeito. Eu levava umas verduras da minha horta, ovo das minhas galinhas. Era o que podia fazer. Ela aceitava, mas sempre falava: "É só por enquanto, mãe. Logo eu vou dar a volta por cima." O Pedrinho era igualzinho à mãe, esperto, falante. Contava cada história que a gente chorava de rir. Já a Aninha era mais quietinha, apegada à Márcia. Dormia agarradinha nela, não largava por nada. Como se soubesse que o pai tinha abandonado e tivesse medo de perder a mãe também. Nas noites de domingo, quando eles vinham me visitar, a Márcia parecia descansar um pouco. Sentava na varanda, tomava um café devagar, olhando para o céu. Era o único momento que eu via ela respirar mais leve. As crianças brincavam no quintal, correndo atrás das galinhas. A gente ficava ali, em silêncio, só ouvindo o barulho dos grilos e o riso das crianças. Numa dessas noites, ela falou uma coisa que hoje me parte o coração de lembrar. "Mãe, se um dia acontecer alguma coisa comigo, promete que cuida dos meus filhos?" Eu dei bronca nela na hora. "Que bobagem é essa, menina? Você é nova, cheia de saúde. Vai viver mais que eu ainda." Ela sorriu daquele jeito cansado e falou: "É só um modo de dizer, mãe. Mas promete?" Eu prometi, claro que prometi. Mas achei que era só conversa à toa, dessas que a gente fala olhando para o céu numa noite calma. Não sabia que era quase um pressentimento. A Márcia trabalhava demais. Dormia pouco, comia correndo. Eu vivia dizendo: "Filha, desse jeito você vai adoecer." Mas ela sempre respondia: "Não tenho esse luxo, mãe. Quem vai cuidar dos meus filhos se eu parar?" No último domingo que eles vieram aqui em casa, a Márcia estava diferente. Mais calada, com olheiras fundas, mas trouxe um bolo de fubá que ela sabia que eu gostava. A gente comeu ali na varanda, as crianças brincando. Antes de ir embora, ela me abraçou forte, daquele jeito demorado, como se soubesse que era a última vez. "Te amo, mãe," ela disse. Eu respondi que também amava ela, mas nem dei muita importância. A gente nunca acha que vai ser a última vez, né? Se eu soubesse, teria dito tantas coisas, teria abraçado mais apertado, teria feito ela ficar mais um pouco. Eu nunca imaginei que dias depois eu ia ter que cumprir aquela promessa, que aquelas crianças iam ser minhas para criar, que a minha Márcia ia virar só lembrança e saudade no meu peito doído. Naquela quarta-feira, o dia começou igual a todos os outros. O sol já estava nascendo quando eu acordei, como sempre. Tenho esse costume de levantar com as galinhas, coisa de gente da roça. Fiz meu café, dei comida para os bichos do quintal, varri a varanda. Tudo na mesma rotina de sempre. Como é que eu ia imaginar que aquele dia ia mudar minha vida inteira? Márcia tinha me ligado bem cedinho, antes de sair para o trabalho. Disse que estava com dor de cabeça, mas que não era nada demais. "É só cansaço, mãe. Muito serviço, pouco sono." Falou que a Aninha tinha acordado com um pouquinho de tosse, mas que já estava melhor. O Pedrinho todo animado porque ia ter festa junina na escola, e ele queria ir de caipirinha. Conversa de mãe e filha, coisa normal. No fim, ela ainda falou: "Qualquer coisa eu te ligo depois, tá?" Foi a última vez que ouvi a voz dela. Ela saiu para trabalhar, como sempre, e não voltou. Depois fiquei sabendo que ela estava atravessando a rua perto da loja onde trabalhava quando passou mal. Caiu ali mesmo, no meio-fio. Disseram que foi coisa do coração. "Infarto", falaram os médicos. Ela, tão nova, com 30 e poucos anos só. Como pode o coração de alguém tão jovem parar assim de repente? Eu estava limpando o feijão na cozinha quando o telefone tocou. Geralmente, quando toca de manhã, eu já sei que é a Márcia. Mas desta vez era uma voz diferente. Um homem falando todo formal. "A senhora é mãe da Márcia Oliveira?" Quando alguém começa assim, a gente já sente um frio na barriga, né? Mas eu ainda tentei me enganar, achando que era só alguma coisa do trabalho dela. "Sou eu mesma." "Aconteceu alguma coisa?" "Senhora, lamento informar, mas sua filha sofreu um mal súbito na rua. Foi socorrida imediatamente, mas, infelizmente, não resistiu."
Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. As palavras entraram no meu ouvido, mas eu não queria entender o que elas diziam. Como assim? Não resistiu. A Márcia estava viva de manhã. Ela falou comigo. A gente conversou sobre festa junina, sobre a tosse da Aninha. Pessoas vivas não morrem assim, de uma hora para outra, sem avisar. Mas, como assim? Tem certeza que é minha filha? Eu tentei achar um erro, alguma confusão. Torcia para ele falar outro nome, outra pessoa. Sim, senhora. Ela estava com os documentos. É Márcia Oliveira, 34 anos, mãe de 2 filhos. Nessa hora, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Não ouvia mais o rádio, nem os passarinhos lá fora. Só um zumbido forte no ouvido e meu coração batendo tão alto que parecia que ia explodir. E as crianças? Onde estão meus netos? Foi a única coisa que consegui perguntar. Eles estão no conselho tutelar da cidade. O menino estava na escola e a bebê na creche. Como o pai não foi localizado, precisamos que a senhora venha o mais rápido possível. Desliguei o telefone e fiquei ali, parada no meio da cozinha, sem saber o que fazer primeiro. Precisava chamar alguém para me levar até a cidade, arrumar uma roupa, pegar documentos. Mas meu corpo não obedecia. Era como se tudo dentro de mim tivesse quebrado. Minhas pernas tremiam tanto que tive que me sentar. Chorei ali, sozinha. Um choro que vinha lá de dentro, daquele lugar que a gente nem sabia que existia. Um choro de mãe que perde filho. Não tem dor maior nesse mundo. Nenhuma. É contra a natureza das coisas. Mãe não devia enterrar filho. É filho que enterra a mãe. Mas a vida não segue regra nenhuma, né? Depois de um tempo, não sei dizer se foram minutos ou horas, eu lembrei das crianças. Meu Deus, as crianças. Elas estavam sozinhas, sem ninguém. O Pedrinho já entendia as coisas, mas como explicar para ele que a mãe não ia mais voltar? E a Aninha, tão pequititinha ainda, como ia viver sem o peito da mãe, sem o colo que ela conhecia? Foi esse pensamento que me fez levantar. Enxuguei as lágrimas com a barra do avental, peguei minha bolsa velha e saí procurando o seu Orestes, meu vizinho que tinha um carro. Nem troquei de roupa. Fui do jeito que estava, com o vestido de ficar em casa mesmo, chinelo de dedo. Que importância tinha isso agora? O seu Orestes me levou até a cidade. No caminho, ele tentava me consolar, dizia que Deus sabe o que faz, que a Márcia agora estava num lugar melhor. Mas eu não conseguia ouvir direito. Minha cabeça estava cheia de barulho, de pensamentos atropelados. Como ia ser daqui para frente? Como eu, uma velha de 72 anos, ia cuidar de 2 crianças pequenas? Uma delas ainda bebê de colo? A minha casa nem tinha quarto para eles direito. E o dinheiro? Só tinha minha aposentadinha pequena. Chegamos no conselho tutelar, um prédio pequeno, com uma placa azul na frente. Tinha umas cadeiras de plástico na sala de espera e um ventilador velho que fazia mais barulho que vento. Falei com uma moça na recepção. Expliquei quem eu era. Ela me olhou com aquela cara de pena que eu ia ver muito nos meses seguintes. Sente-se, Dona Teresa. A assistente social já vai falar com a senhora. Sentei ali, as mãos ainda tremendo, o coração batendo forte. Pela janela, eu via a rua movimentada, pessoas passando, vivendo suas vidas normais. Como o mundo podia continuar girando se o meu tinha acabado de parar? A assistente social, Dona Eliane, era uma mulher jovem, mais ou menos a idade que seria a minha Márcia. Ela falou comigo com voz mansa, explicando os procedimentos, os papéis que eu tinha que assinar para ficar com a guarda provisória das crianças. Falou que iam fazer visitas na minha casa, ver se tinha condições, essas coisas todas. Eu só balançava a cabeça concordando. Assinaria qualquer coisa para não deixar meus netos irem para um abrigo. A senhora sabe onde encontrar o pai das crianças? Ela perguntou. Sumiu no mundo faz tempo. Largou minha filha grávida da menina. Nunca mais deu notícia. Vamos precisar fazer uma busca formal por ele, já que legalmente ele tem a prioridade da guarda. Aquilo me deu um aperto no peito. E se achassem o Ronaldo? E se ele, depois de abandonar os filhos, agora quisesse levá-los embora de mim também? Eu não ia aguentar perder os netos depois de perder a filha. Seria demais, mas por enquanto eles ficam com a senhora, ela completou, vendo minha aflição. Vamos buscá-los agora?
Saímos dali direto para a sala, onde estavam as crianças. O caminho pelo corredor parecia não ter fim. Cada passo era como se eu tivesse carregando o mundo nas costas. O que eu ia dizer para o Pedrinho? Como ia explicar que a mamãe não ia mais voltar? Que agora era a vovó que ia cuidar deles? Quando a porta abriu, eu vi. Meu netinho sentado num banco, olhos vermelhos de tanto chorar, segurando a mãozinha da irmãzinha. A Aninha, tão pequena ainda, não entendia nada. Brincava com uma boneca de pano, alheia à tragédia. Mas o Pedrinho, aquele olhar dele, eu nunca vou esquecer. Era um olhar de quem já sabia, de quem já tinha entendido que o mundo tinha desabado. Quando me viu na porta, ele largou a mão da irmã e correu. Vovó, cadê a mamãe? Eles não querem me dizer onde ela tá. E abraçou minhas pernas com tanta força, como se tivesse medo que eu também desaparecesse. Ali, naquele momento, segurando meu neto que tremia de medo e de dor, eu soube que, por mais difícil que fosse, eu tinha que ser forte. Não por mim, não pela memória da minha filha, mas por aquelas duas crianças que, de repente, só tinham a mim no mundo. Eu me abaixei, com os joelhos doendo, e abracei o Pedrinho bem apertado. E ali, com a voz embargada, mas tentando ser firme, eu falei a verdade. Porque criança merece a verdade, por mais dolorida que ela seja. A mamãe foi pro céu, meu filho. Ela ficou doente de repente, e Deus levou ela. Mas a vovó tá aqui. A vovó vai cuidar de você e da Aninha. E ele chorou. Chorou tanto que molhou meu ombro inteiro. A Aninha, vendo o irmão chorar, largou a boneca e veio engatinhando até nós. Eu a peguei no colo também, e ficamos nós três ali, abraçados, chorando juntos. Uma família quebrada, tentando se juntar de novo. Saímos do conselho tutelar naquele mesmo dia. Eu, o Pedrinho e a Aninha. Assinei um monte de papel que nem entendi direito. Só sei que era para eu poder levar eles para casa. A moça do conselho, a dona Eliane, me explicou que era uma guarda provisória, que depois ia ter audiência, que o juiz ia decidir. Falou um monte de coisa que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Minha cabeça estava longe, pensando em como ia ser dali para frente. O seu Orestes, que tinha me levado até a cidade, esperou o tempo todo. Homem bom esse, viu? Quando saímos, ele ajudou a carregar as crianças. Arrumou um jeito de levar a gente no carro velho dele. Naquele tempo, não tinha essas leis de cadeirinha, sabe? A Aninha foi no meu colo, e o Pedrinho sentou atrás, quietinho, olhando pela janela. No caminho de volta para casa, ninguém falou nada. Só se ouvia o barulho do motor do carro e, de vez em quando, um soluço do Pedrinho, que ainda chorava baixinho. A Aninha, coitadinha, começou a ficar inquieta. Acho que sentia falta do peito da mãe. Eu fiquei balançando ela, cantando uma musiquinha de ninar bem baixinho, aquela que cantava para Márcia quando era pequena. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. E pensar que agora eu estava cantando para minha neta, que de repente virou minha filha. A vida dá cada volta, meu Deus. Chegamos em casa, já era quase noite. O seu Orestes ajudou a levar as poucas coisas das crianças que a assistente social tinha juntado pra gente. Uma sacola com umas roupinhas, uma boneca da Aninha, o carrinho preferido do Pedrinho. Coisas que eles tinham na creche ou que estavam na mochila da escola. O resto das coisas deles ainda estava no apartamento onde eles moravam com a Márcia. Ia ser mais uma dor ter que ir lá depois, pegar as coisas, ver o lugar onde minha filha viveu seus últimos dias. Entrando em casa, a ficha começou a cair de verdade. Olhei em volta e vi que nada ali estava preparado para receber duas crianças pequenas. Era uma casa de velha, sabe? Tinha meus santos na parede, meus crochês nas cadeiras, meu fogão a lenha na cozinha. Não tinha berço, não tinha cercadinho, não tinha essas coisas de criança. O Pedrinho ficou parado no meio da sala, segurando a mochilinha dele, com aquela cara de perdido. Parecia um bichinho assustado. A Aninha começou a chorar, um choro forte que parecia não ter fim. Acho que ela estava sentindo fome, sono, medo, tudo junto. Vovó, a Aninha tá com fome, o Pedrinho falou. Era a primeira coisa que ele dizia desde que saímos do conselho. Ela toma mamadeira de noite. Mamadeira! Meu Deus, eu não tinha mamadeira em casa.
nem leite próprio para beber. A última vez que cuidei de criança pequena foi da minha Márcia, mais de 30 anos atrás. A gente vai dar um jeitinho, meu filho, falei, tentando passar uma segurança que eu mesma não tinha. Vamos fazer um leitinho com açúcar para ela, e amanhã a gente compra as coisas direito. Fui para a cozinha, esquentei um pouco de leite de vaca que tinha na geladeira, misturei com água e pus açúcar. Não era o certo, eu sabia, mas era o que tinha para aquela hora. Coloquei numa xícara pequena e tentei dar na boca da Aninha. Ela rejeitou, chorando mais alto. Estava acostumada com o peito da mãe e com a mamadeira dela. Me senti tão impotente naquela hora. Não sabia o que fazer para acalmar minha netinha. Ela chorava e chorava, o rostinho todo vermelho, as lágrimas escorrendo. E eu, desesperada, sem saber como consolar. Foi o Pedrinho que salvou a situação. Com 5 anos, mas já mostrando uma maturidade que partia meu coração, ele chegou perto da irmã e começou a cantar a musiquinha que a Márcia sempre cantava para ela dormir. Não era a mesma que eu cantava no carro. Era outra, que eu nem conhecia. E a Aninha foi se acalmando, aos pouquinhos, reconhecendo a música, a voz do irmão. Ela gosta quando a gente faz assim, vó. E ele balançava o corpo de um lado para o outro, do jeito que via a mãe fazer. Aprendi ali que ia precisar muito da ajuda do Pedrinho para entender os gostos e costumes da irmãzinha. Depois de um tempo, consegui fazer a Aninha tomar um pouquinho do leite. Não era o ideal, mas matou a fome dela naquela noite. Improvisamos camas para eles. O Pedrinho dormiu na minha cama e para a Aninha fiz uma caminha no sofá, com travesseiros dos lados para ela não cair. Fiquei a noite toda acordada, vigiando, com medo dela rolar e se machucar. A primeira noite foi a mais difícil. A Aninha acordou várias vezes, chorando e chamando mamã, mamã. O Pedrinho teve pesadelo, acordou gritando pela mãe. E eu, ali, tentando ser um porto seguro para eles, quando eu mesma estava despedaçada por dentro. De madrugada, com a casa toda silenciosa e as crianças finalmente dormindo, eu fui até a janela e olhei para o céu estrelado. Chorei baixinho para não acordar eles. Márcia, minha filha, me ajuda, me dá força para cuidar dos seus filhos. Pedi em silêncio. No dia seguinte, acordamos cedo. O Pedrinho foi o primeiro a abrir os olhos. Por um momento, ele pareceu confuso, olhando em volta, tentando entender onde estava. Depois, a lembrança veio, e vi os olhinhos dele se encherem de lágrimas de novo. A mamãe não vai voltar mesmo, né, vovó? Ele perguntou com aquela voz pequena. Não, meu filho. A mamãe foi pro céu, mas ela tá olhando por você e pela Aninha lá de cima. E a vovó vai cuidar de vocês aqui embaixo. Ele ficou quieto um tempo, como se estivesse pensando muito sobre isso. Depois falou uma coisa que me quebrou em 1000 pedaços. Então agora a senhora é nossa mãe? Como explicar para uma criança de 5 anos que eu era a avó, que a mãe dele tinha morrido, que nada mais seria como antes? Como dizer que eu ia tentar, mas que nunca seria igual à mãe que ele perdeu? Eu sou sua vovó e vou cuidar de você e da Aninha com todo o amor do mundo, como sua mãe fazia. Ele balançou a cabeça, aceitando aquela explicação do jeito que criança aceita as coisas, sem entender completamente, mas confiando. A Aninha acordou logo depois, chorando de fome. O mesmo problema da mamadeira. Mas dessa vez eu já sabia que precisava da ajuda do Pedrinho. Como a mamãe fazia o leitinho dela de manhã, filho? E ele me ensinou, com toda a seriedade do mundo. Tanto de leite, tanto de água, uma colher de açúcar, não muito quente. Detalhes que só ele sabia, porque observava a mãe todos os dias. Depois do café, chegou a hora mais difícil, dar banho nas crianças. O Pedrinho era maior, dava para se virar. Mas a Aninha, tão pequenininha ainda, eu tinha medo de deixar ela escorregar, de entrar água no ouvido, de machucar sem querer. Minhas mãos já não eram tão firmes como antigamente. Mas o que a necessidade não faz com a gente? Aprendi na hora. Botei uma bacia grande com água morna, sentei a Aninha dentro com cuidado e fui dando banho nela devagarinho. O Pedrinho ficou do lado, segurando a toalha e me dizendo: cuidado com o olho dela, vovó. Ela não gosta quando molha o olho. Depois do banho, outra dificuldade: trocar a fralda. Quantos anos fazia que eu não trocava uma fralda? No meu tempo era fralda de pano, que lavava e secava no sol. Agora era essas fraldas descartáveis, cheias de fitinha,
de elástico. Demorei um tempão para entender como é que colocava direito. Ficou toda torta, mas serviu naquele momento. Naquele primeiro dia, eu percebi quantas coisas eu precisava aprender. E rápido. Tinha que saber os horários deles, as comidas que gostavam, os remédios que tomavam. A Aninha, ainda por cima, estava na fase de começar a andar. Já ficava em pezinha, se apoiando nos móveis. Como cuidar de um bebê começando a andar com essas minhas pernas velhas que mal me aguentavam? Mas sabe o que me impressionou? Como as crianças são fortes. O Pedrinho, mesmo tão pequeno, já tentava ajudar. Pegava as fraldas da irmã quando eu pedia, segurava a mamadeira, que a vizinha me emprestou naquele mesmo dia, cantava para Aninha quando ela chorava. E a Aninha, mesmo sem entender direito o que tinha acontecido, já começava a se acostumar comigo. No final daquele primeiro dia, quando a peguei no colo para ninar, ela encostou a cabecinha no meu ombro e segurou com a mãozinha um pedacinho da gola da minha blusa. Era o jeito dela de dizer que estava se sentindo segura, mesmo com tanta mudança. Naquela noite, quando finalmente consegui colocar os dois para dormir, dessa vez, os dois na minha cama e eu numa esteira no chão do lado, olhei para eles dormindo e pensei, meu Deus, como vou dar conta? Eu já era uma senhora de idade. Mal dava conta da minha própria vida, que dirá de duas crianças pequenas. Mas aí lembrei da minha Márcia, de como ela se desdobrava para cuidar deles sozinha. Se ela conseguiu, com tanto trabalho e preocupação, eu também ia conseguir. Por ela. Pelos meus netinhos, que agora eram como filhos. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Nem quando perdi meu marido, o Antônio, há mais de 15 anos, eu me senti tão perdida assim. Era como se eu tivesse voltado no tempo, só que sem a energia e a saúde da juventude. Tudo que eu achava que já tinha superado na vida, noites sem dormir, preocupação com febre, mamadeira de madrugada, voltou de uma vez só. E eu com 72 anos nas costas. Logo no começo, tive que ir no apartamento da Márcia buscar as coisas das crianças. Ai, meu Deus, que dia difícil foi aquele. Entrar naquela casa, ver as roupas dela ainda no varal, o chinelo dela debaixo da cama, o creme que ela passava no cabelo ainda no banheiro. Era como se ela tivesse saído e fosse voltar dali a pouco. Tinha até uma xícara com resto de café na pia. Parecia que o tempo tinha parado ali dentro. O seu Orestes e a dona Cleide, que era a patroa da Márcia, me ajudaram. Enquanto eu separava as roupinhas das crianças, as fraldas, os brinquedos, eles cuidavam de limpar a geladeira, tirar o lixo. A dona Cleide até chorou quando achou umas fotos da Márcia com os meninos num porta-retrato. Era a foto da festa de aniversário de 1 aninho da Aninha, todo mundo sorrindo. Quem ia dizer que menos de 6 meses depois a mãe não ia estar mais aqui? Trouxemos tudo para minha casa. O berço da Aninha, as roupinhas, os brinquedos. Minha casa pequena ficou apertada, mas era melhor que as crianças tivessem as coisas delas, o cheirinho familiar. O pior foi que tive que deixar muita coisa da Márcia para trás. O guarda-roupa não cabia na minha casa. Dei as roupas dela para caridade, mas guardei algumas peças especiais. Um vestido que ela gostava muito, o jaleco do trabalho, as fotos. Era o que eu podia fazer. Depois veio a parte de organizar a vida. Tive que aprender tudo de novo, e algumas coisas pela primeira vez. Nunca tinha levado criança em médico pediatra, por exemplo. No meu tempo, a gente tratava em casa mesmo, com chá de erva cidreira e reza. Mas agora, tudo era diferente. A Aninha precisava de vacina, o Pedrinho tinha que voltar para a escola. E eu não tinha nem ideia de como fazer essas coisas. A dona Eliane, do Conselho Tutelar, me ajudou muito. Ela vinha na minha casa toda semana, via se estava tudo certo, me explicava o que eu precisava fazer. Foi ela que me ajudou a conseguir a guarda definitiva das crianças. Foram meses e meses de papelada, de ir no fórum, de falar com o juiz. A gente até tentou achar o pai deles, o Ronaldo, mas parecia que ele tinha sumido no mundo. Melhor assim. No fundo, eu tinha medo que ele aparecesse e quisesse levar as crianças embora. Financeiramente foi difícil demais. Minha aposentadinha, que mal dava para mim sozinha, agora tinha que sustentar 3 pessoas. A sorte é que a Márcia tinha um dinheirinho no banco. A rescisão do trabalho, um seguro pequeno, que ficou para os meninos. A dona Cleide, patroa dela, também me ajudou muito nos primeiros meses.
Trazia leite, fralda, remédio. O povo do interior é assim mesmo, se junta nas horas difíceis. Mesmo assim, teve dias que eu não sabia se ia ter comida no dia seguinte. Cheguei a vender minhas galinhas, minhas panelas de cobre que eram herança da minha mãe. Tudo para comprar remédio quando a Aninha pegou uma pneumonia forte. Foram dias de angústia, de hospital, de medo de perder ela também. Eu orava tanto que meus joelhos ficaram calejados. Mas não era só o dinheiro que era difícil. Era o cansaço físico mesmo. Meu corpo já não aguentava o que aguentava antes. Cuidar de bebê é pra gente nova, que tem energia. Minhas costas doíam tanto de pegar a Aninha no colo que tinha noite que eu chorava baixinho de dor, depois que as crianças dormiam. Minhas pernas inchavam de ficar tanto tempo em pé, lavando roupa, fazendo comida, correndo atrás da Aninha que já estava andando e se metendo em tudo. Os vizinhos no começo ajudavam, mas logo começaram as línguas venenosas. Mulher nessa idade criando criança pequena? Vai dar conta não, coitados desses meninos. Sem mãe, sem pai e agora com uma avó velha, como se eu não tivesse ouvindo, sabe? Falavam perto de mim de propósito. A dona Sebastiana, que morava 2 casas depois da minha, era a pior. Vivia dizendo que o lugar das crianças era num abrigo, com gente mais nova para cuidar. Teresa, você tem que pensar neles. Quem vai cuidar quando você partir? Já pensou nisso? Aquilo me cortava o coração. Claro que eu pensava. Toda noite, antes de dormir, eu pedia a Deus mais uns 15, 20 anos de vida. Só o suficiente para ver o Pedrinho e a Aninha crescidos, encaminhados. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Teve um dia, lembro como se fosse hoje, que quase desisti. A Aninha estava com febre alta, chorando sem parar. O Pedrinho tinha brigado na escola, voltou todo machucado. A geladeira vazia, só um restinho de arroz na panela. E eu com uma dor nas juntas que mal conseguia levantar do banco. Sentei na porta de casa e chorei igual criança. Meu Deus, não vou dar conta, é demais para mim. Cheguei a pensar que talvez a dona Sebastiana tivesse razão. Talvez eles ficassem melhor num lugar com gente mais preparada, mais jovem. Foi nessa hora que o Pedrinho apareceu do meu lado, com aqueles olhinhos grandes, preocupados. Ele não disse nada, só pegou minha mão enrugada na mãozinha dele e ficou ali, sentado do meu lado. Um menino de 6 anos me dando força. Nessa hora, eu entendi que não podia fraquejar. Eles só tinham a mim no mundo. O mais difícil também era responder às perguntas do Pedrinho. Toda hora, ele queria saber da mãe. Vovó, a mamãe tá vendo a gente lá do céu? Vovó, quando a gente vai no céu visitar a mamãe? Vovó, a mamãe vai ficar triste se eu esquecer como ela era? Como explicar morte para uma criança? Como dizer que ela nunca mais vai ver a mãe? Eu tentava responder do melhor jeito que podia, mas tinha hora que travava a garganta, principalmente quando ele pegava o retrato da Márcia e ficava olhando, com aquela carinha de saudade. E a Aninha? Ela era muito pequena quando a mãe morreu, não tinha nem 2 anos ainda. No começo, ela chamava por mamã o tempo todo. Depois, aos poucos, foi parando. Isso me partia o coração. Ver ela esquecendo da mãe, porque era pequena demais para guardar na memória. Eu mostrava foto, falava da Márcia, contava histórias. Não queria que eles perdessem essa ligação. As noites eram o pior. A Aninha acordava chorando, às vezes com pesadelo, às vezes só querendo colo. Eu levantava com as costas doendo, os ossos estalando, e ia niná-la no meu colo velho. Tinha noites que eu não dormia nadinha. De manhã, ainda tinha que levantar cedo, fazer café, arrumar o Pedrinho para a escola. Eu envelheci uns 10 anos em poucos meses. O cabelo embranqueceu de vez, as rugas ficaram mais fundas. Mas o que podia fazer? Era eu ou ninguém? A rotina foi se ajeitando aos poucos. O Pedrinho voltou para a escola, a Aninha para a creche, que por sorte era de graça do governo. Eu aproveitava esse tempo para lavar roupa, fazer comida, arrumar a casa. Quando eles voltavam, era hora de ajudar com dever, dar banho, fazer janta. A casa vivia uma bagunça só, brinquedo para todo lado, mas eu nem ligava mais. Era sinal de vida, de movimento. Um dia, levei as crianças na igreja. Era dia de missa e eu queria agradecer por ter conseguido a guarda definitiva deles. O Pedrinho estava um mocinho já,
de calça comprida e camisa arrumada. A Aninha, com um vestidinho que era da Márcia quando pequena, guardei tantos anos e serviu certinho nela. Quando entramos, todo mundo olhou. Acho que alguns esperavam que eu não fosse dar conta, que ia acabar entregando as crianças para alguém. Mas ali estávamos nós, os três, de mãos dadas, sobrevivendo, um dia de cada vez. O padre João veio falar comigo depois da missa. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Dona Teresa, a senhora é um exemplo de amor. Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Quis acreditar nisso. Que Deus sabia o que estava fazendo quando levou minha filha e deixou os filhos dela comigo. Que havia um propósito maior que eu não conseguia enxergar ainda. Aos poucos, fomos nos acostumando com a nossa nova vida. Eu aprendi a fazer as coisas de outro jeito, que gastasse menos energia. O Pedrinho, mesmo tão pequeno, já ajudava muito. Buscava as coisas que eu pedia, olhava a irmã quando eu precisava descansar um pouco. A Aninha, que a princípio estranhava, começou a se apegar a mim de um jeito que esquentava meu coração. A primeira vez que ela me chamou de vovó, eu chorei tanto. Ela estava tentando pegar um biscoito na mesa, esticando a mãozinha, e disse: Vovó, dá, com aquela vozinha fina. Foi como se um pedacinho do céu tivesse descido até minha cozinha. A vida nunca mais voltou a ser o que era antes. Nunca mais tive aquela paz da velhice, de sentar na varanda e fazer crochê a tarde toda. Agora era correria, preocupação, marmita de escola, médico, vacina, dever de casa. Mas também nunca mais tive aquele silêncio triste, aquela solidão que doía no peito. Agora, a casa vivia cheia de barulho, de risada, de choro, de vida. Como diz o ditado, Deus tira com uma mão, mas dá com a outra. Perdi minha filha, mas ganhei a chance de criar os filhos dela, de ser mãe de novo, quando achei que essa parte da minha vida já tinha acabado. Tinha dias que a saudade da minha Márcia doía tanto que parecia que ia me derrubar. Principalmente nas datas especiais, aniversário dela, Dia das Mães, Natal. Nesses dias, eu olhava para o céu e perguntava: por que, meu Deus? Por que levou ela e não eu? Quando completou 1 ano que ela partiu, levei as crianças no cemitério. Comprei umas florzinhas brancas, as margaridas que ela tanto gostava, e fomos os 3. O Pedrinho já entendia, ficou sério o caminho todo. A Aninha, com quase 3 aninhos, não sabia direito o que estava acontecendo, mas ficava quietinha, como se sentisse o peso daquele lugar. Em frente ao túmulo, o Pedrinho chorou baixinho. A Aninha ficou olhando a foto da mãe que tinha na lápide. Passou a mãozinha no rosto da Márcia e disse: bonita. Foi a primeira vez que vi ela reconhecer a mãe numa foto. Me partiu o coração, mas também me deu uma alegria triste. Pelo menos ela não ia esquecer completamente. Quando voltamos para casa, o Pedrinho pediu para ver as coisas da mãe que eu tinha guardado. Era um baúzinho de madeira desses antigos, onde eu coloquei as coisas mais especiais da Márcia. Sentamos os 3 no chão da sala, e eu fui mostrando cada coisa. Primeiro, o vestido azul florido que ela usava nos domingos. Ainda tinha o cheirinho dela, mesmo depois de tanto tempo. Encostei no meu nariz e fechei os olhos. Por um segundo, foi como se ela tivesse ali. A Aninha também quis cheirar, e ficou segurando o tecido na mãozinha, passando no rostinho. Depois, tirei a caixinha de joias dela. Não tinha nada de valor, só umas bijuterias que ela gostava. Um colar com pingente de coração que o pai dela, meu finado Antônio, deu para ela nos 15 anos. Um par de brincos que ela usou no casamento. Coisas simples, mas que contavam a história dela. Tinha também as cartinhas que ela escrevia para mim quando era pequena e ia acampar com a escola. Letra redondinha, cheia de corações nos is. Mãe, estou com saudade. Volto logo. Te amo. Guardei cada uma delas, como um tesouro. Mas o que mais me emocionou foi achar um envelope que eu nem sabia que existia. Tinha meu nome escrito na frente, com a letra da Márcia. Dentro, uma carta. Pelo jeito, ela tinha escrito não fazia muito tempo antes de partir. O papel nem estava amarelado ainda. Mãe, se a senhora está lendo isso, é porque alguma coisa aconteceu comigo. Sempre tive um pressentimento que não ia viver muito.
Não sei explicar por quê, mas queria deixar escrito o quanto a senhora foi importante na minha vida. A melhor mãe que alguém podia ter. Sei que peguei pesado às vezes, que fui teimosa, que não aceitei ajuda quando precisava. Teimosia de filha que quer mostrar que é forte igual a mãe. Desculpa por isso. Se eu não estiver mais aqui, sei que a senhora vai cuidar dos meus filhos como cuidou de mim. Com todo o amor do mundo, conte para eles sobre mim. Não deixe eles me esquecerem. E mais importante, seja feliz, mãe. Não viva só de luto e saudade. Meus filhos precisam de alegria, de risada, de vida. A senhora também. Te amo para sempre, Márcia. Li essa carta e o mundo parou. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas eu nem as sentia. Era como se a Márcia tivesse ali, falando comigo. Como ela podia saber? Como podia prever? Será que Deus tinha avisado ela de algum jeito? Guardei aquela carta como meu bem mais precioso. Nos dias mais difíceis, quando eu achava que não ia dar conta, eu relia aquelas palavras. Sei que a senhora vai cuidar dos meus filhos como cuidou de mim. E isso me dava força para seguir. Tinha também um caderninho onde ela anotava receitas. Coisas simples. Bolo de fubá, canjica, o jeito que ela fazia arroz que o Pedrinho gostava. Comecei a fazer essas receitas nos domingos. Era um jeito de trazer ela de volta para dentro de casa, nem que fosse só pelo gosto da comida, pelo cheiro que enchia a cozinha. O rádio velho da sala também virou uma espécie de conexão com ela. Sempre que tocava Roberto Carlos, eu parava o que estava fazendo. Era o cantor preferido dela. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Ela cantava junto, dançando pela casa com os meninos no colo. Agora, quando tocava, eu fechava os olhos e podia ver ela ali, rodando pela sala, sorrindo. O Pedrinho foi quem mais sofreu com a saudade. Ele lembrava da mãe, tinha memórias, sabia o que tinha perdido. De vez em quando, eu pegava ele chorando escondido, olhando as fotos dela no celular velho que tinha ficado. Era de cortar o coração. Uma noite, ele teve um pesadelo forte. Acordou gritando, chamando pela mãe. Eu corri para o quarto dele, que antes era o meu, mas agora eu dormia na salinha num colchão no chão. Ele estava todo suado, tremendo. Sonhei que estava esquecendo o rosto da mamãe, vovó. Não quero esquecer ela. Nessa hora, peguei o baúzinho e mostrei para ele tudo de novo. As fotos, o vestido, as cartinhas. Contei histórias da Márcia criança, de como ela era parecida com ele, teimosa, esperta, cheia de vida. Falei das travessuras que ela fazia, das vezes que ela me deixou de cabelo em pé. Ele foi se acalmando, até conseguir sorrir de algumas histórias. A mamãe era assim mesmo, vovó? Arteira que nem eu? Igualzinha, meu filho. Por isso ela entendia você tão bem. Depois desse dia, virou uma espécie de ritual. Toda noite antes de dormir, eu contava uma história da Márcia para o Pedrinho e para a Aninha. Às vezes era da Márcia criança, às vezes da Márcia já adulta. Eles nunca se cansavam de ouvir. Era como manter ela viva através das palavras, das lembranças. A Aninha, mesmo tão pequena, começou a pedir essas histórias também. Conta da mamãe, ela dizia com aquela vozinha fininha. E eu contava como a Márcia cantava para ela dormir, como fazia cócegas na barriguinha dela, como penteava os cabelinhos dela com tanto cuidado. Um dia, peguei a Aninha conversando com uma foto da mãe. Ela tinha pegado um porta-retrato e estava mostrando a boneca dela para a foto, como se a Márcia pudesse ver. Olha, mamãe, boneca nova. Me escondi atrás da porta e deixei ela naquela conversa inocente. Era o jeito dela de manter um laço com alguém que mal chegou a conhecer. Nas noites mais difíceis, quando eu duvidava se ia dar conta de tudo, eu segurava aquela carta da Márcia contra o peito e repetia para mim mesma: se ela confiou, eu não posso falhar. Era quase uma reza, um mantra que me dava força quando o corpo e a mente queriam desistir. As roupinhas da Aninha eram outro desafio. Ela crescia tão rápido que as roupas que a Márcia tinha deixado logo ficaram pequenas. Não tinha dinheiro para ficar comprando, então comecei a reformar as roupas antigas da Márcia, de quando ela era criança. Ainda bem que guardei tudo. Cortava aqui, costurava ali e fazia vestidinho novo. Cada peça tinha um pedacinho da mãe dela, mesmo que a Aninha não soubesse. No quarto aniversário do Pedrinho, o primeiro sem a mãe,
Eu fiz o bolo de chocolate que a Márcia sempre fazia para ele. Segui a receita do caderninho dela direitinho. Quando ele viu o bolo, reconheceu na hora. É igual ao que a mamãe fazia, e os olhinhos dele brilharam com uma mistura de alegria e tristeza. É a receita dela, filho. Ela me ensinou. Ele fechou os olhos na hora de cantar parabéns. Depois me contou que tinha pedido para a mãe lá no céu ver ele soprando as velhinhas. Acredito que ela viu sim. A música era outra coisa que mantinha a memória dela viva. A Márcia adorava cantar. Tinha uma voz linda, afinada. Cantava o tempo todo, lavando louça, dando banho nas crianças, fazendo comida. As cantigas de roda, as músicas do rádio, os hinos da igreja. Comecei a cantar também, mesmo com minha voz já rouca de velha. Cantava as mesmas músicas que ela, do mesmo jeito. O Pedrinho logo começou a cantar junto. Dizia que quando cantava, sentia a mãe mais perto. No primeiro Natal sem ela, eu achei que não ia ter forças para fazer nada. Queria só me enfiar debaixo das cobertas e esquecer a data. Mas aí lembrei do que ela tinha escrito na carta. Meus filhos precisam de alegria, de risada, de vida. Então me esforcei. Fiz um arrozinho com galinha, que era o que ela sempre fazia na ceia. Arrumei um pinheirinho pequeno com as bolinhas que achei nas coisas dela. Não tinha dinheiro para presente, mas fiz uma boneca de pano para Aninha e consertei um carrinho velho para o Pedrinho. Quando eles viram a mesa arrumada, os olhinhos brilharam. O Pedrinho logo perguntou: "A mamãe vai vir do céu para cear com a gente, vovó?" "Não com o corpo, filho, mas com o coração ela tá aqui sim", respondi, sentindo um nó na garganta. Ele pensou um pouco e disse: "Então vamos deixar uma cadeira vazia para ela." E assim fizemos. Na cabeceira da mesa, uma cadeira só com um prato vazio e uma flor em cima. Foi o Natal mais triste e mais bonito da minha vida. As estações iam passando e cada uma trazia lembranças diferentes da Márcia. No verão, eu lembrava dela criança, correndo descalça no terreiro, comendo manga direto do pé. No outono, das roupinhas coloridas que ela gostava de usar quando as folhas ficavam amarelas. No inverno, do jeito que ela gostava de se enrolar no cobertor, feito uma lagarta, só com o nariz de fora. E na primavera, das flores que ela sempre colhia para enfeitar a casa. Eu dizia para o Pedrinho e para Aninha: "Olha essa flor, era a que sua mãe mais gostava. Esse doce era o preferido dela. Esse jeito de amarrar o cadarço foi ela quem me ensinou." Pequenos detalhes que mantinham ela presente no nosso dia a dia. Uma vez, a professora do Pedrinho pediu para ele desenhar a família. Ele desenhou eu, ele, a Aninha e uma figura grande no céu, com asas. Quando a professora perguntou quem era, ele disse todo orgulhoso: "É minha mãe. Ela morreu, mas cuida da gente lá de cima." A professora ficou sem jeito, me chamou na escola preocupada. Achava que ele estava com fantasia, que não era saudável. Eu expliquei que era o jeito dele lidar com a perda, que eu sempre falava da mãe com honestidade, mas também com esperança. Que mal havia em ele acreditar que a mãe virou um anjo que olha por ele. Era melhor que achar que ela simplesmente desapareceu no nada. Com o passar do tempo, o luto foi ficando menos pesado. A dor não sumia. Acho que nunca vai sumir completamente, mas dava espaço para a gente viver, para a gente sorrir de novo. Os olhos do Pedrinho voltaram a brilhar quando ele brincava. A Aninha crescia forte e saudável. E eu? Bem, eu aprendia a ser mãe de novo. Diferente da primeira vez, com mais dores nas costas e menos energia, mas com o mesmo amor. Talvez até mais. A memória da minha filha foi o que me sustentou nos momentos mais difíceis. Quando eu achava que não ia dar conta, lembrava da força dela, de como ela enfrentou tudo sozinha. Se ela conseguiu, por que eu não conseguiria também? Com a ajuda dela lá de cima e dos anjos aqui embaixo, os vizinhos que davam uma mão, a igreja que nos apoiava, até o pessoal do conselho tutelar, que sempre vinha ver se precisávamos de algo. Eu dizia para mim mesma todos os dias, como uma promessa: "Márcia, filha, enquanto eu viver, seus filhos vão saber quem foi a mãe maravilhosa que eles tiveram. Eles nunca vão te esquecer. Eu prometo." E é uma promessa que cumpro até hoje. Quando a gente passa por uma tragédia dessas, a gente descobre quem é quem de verdade. Tem gente que se afasta, tem gente que se aproxima, e tem aqueles que mostram uma cara que você nem imaginava.
Uns 6 meses depois que a Márcia partiu, quando eu já estava cuidando das crianças e as coisas começando a se ajeitar do jeito que dava, recebi uma visita que virou minha vida do avesso de novo. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava no quintal estendendo roupa. As crianças na escola e na creche, quando escutei uma batida forte no portão. Quando abri, quase caí para trás. Era o Ronaldo, o pai das crianças. Aquele que tinha sumido fazia anos, que abandonou a Márcia grávida da Aninha, que nunca mandou um tostão para ajudar. Ele estava ali, parado na minha porta, com cara de quem não devia nada a ninguém. Dona Teresa, vim ver meus filhos, ele disse assim, sem mais nem menos, como se tivesse saído para comprar pão e voltado um pouquinho atrasado. No começo, fiquei sem reação. Depois veio uma raiva tão grande que minhas pernas tremiam. Esse homem, que não quis saber dos filhos quando a mãe dele estava viva, agora vinha com essa história? Seus filhos. Desde quando você lembra que tem filhos, Ronaldo? Faz 4 anos que você sumiu no mundo. Ele ficou sem graça, coçou a cabeça, desviou o olhar. As coisas mudaram, Dona Teresa. Eu mudei. Convidei ele para entrar, mais por educação do que por vontade. Sentamos na sala e ele começou a contar uma história comprida, que tinha se envolvido com outra mulher, sim, mas que não tinha dado certo, que foi trabalhar no Mato Grosso, que estava juntando dinheiro para voltar um dia, que agora estava casado de novo, com uma mulher direita, que tinha um emprego bom numa fazenda ali perto. E o que isso tem a ver com meus netos? Perguntei, já desconfiada do rumo daquela conversa. Foi aí que ele soltou a bomba. Eu e minha esposa queremos as crianças para morar com a gente. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Perdi o ar. O Pedrinho e a Aninha, embora de mim, com esse homem que nem conheciam direito, que nunca tinha dado um telefonema para saber se estavam vivos ou mortos? Ronaldo, você tá louco? As crianças mal lembram de você. A Aninha nem te conhece. Eu sou a família deles agora. Ele deu um sorriso de lado, daqueles que deixa a gente com vontade de fazer um estrago. Dona Teresa, com todo respeito, a senhora já está de idade. Quanto tempo ainda vai viver? 5 anos? 10? E depois quem vai cuidar deles? Eu sou o pai. Tenho direitos. Nessa hora, meu sangue ferveu. Quem ele pensava que era para falar assim comigo? Para falar da minha idade, da minha morte, como se fosse qualquer coisa? Para vir depois de tanto tempo e querer levar os pedaços que sobraram do meu coração? Direitos? Que direitos, Ronaldo? Direito tem quem cuida, quem ama, quem se preocupa, não quem abandona. A discussão foi ficando feia. Ele começou a levantar a voz, dizendo que ia procurar um advogado, que a justiça ia dar os filhos para ele porque ele era o pai biológico, que tinha condições melhores que eu, uma velha com aposentadoria pequena. Quando ele saiu batendo o portão, eu desabei. Sentei no chão da sala e chorei como criança. Era a 2ª vez que alguém ameaçava tirar os meninos de mim. Primeiro foi a morte, que levou a mãe deles. Agora era esse pai que nunca foi pai de verdade. Passou uns dias e o Ronaldo voltou. Dessa vez, trouxe a tal esposa nova, a Janete. Era uma mulher mais nova que ele, toda arrumadinha, cabelo pintado, unha feita. Ela me olhava de cima a baixo, como se eu fosse uma coitada. Trouxeram presentes para os meninos. Um carrinho caro para o Pedrinho, uma boneca que falava para Aninha. Os meninos ficaram com medo, se esconderam atrás de mim. O Pedrinho mal lembrava do pai, fazia tanto tempo que não via. A Aninha, então, nunca tinha visto ele na vida. Para ela, aquele homem era um estranho completo. O Ronaldo tentou pegar a Aninha no colo, e ela começou a chorar desesperada, esticando os bracinhos para mim. "Vovó!" ela gritava. Aquilo cortou meu coração, mas também me deu uma certeza. Eles eram meus e eu deles. Ninguém ia separar a gente. Depois desse dia, o Ronaldo começou uma batalha na justiça pela guarda das crianças. Foi no fórum, arrumou advogado, abriu processo. Eu quase morri de preocupação. Não tinha dinheiro para advogado. Mal sabia ler direito os papéis que chegavam. Mas Deus é grande e coloca anjos no nosso caminho. A dona Eliane, do Conselho Tutelar, me ajudou a conseguir um advogado de graça, da Defensoria Pública.
O doutor Paulo, esse advogado, era um moço novo, mas muito inteligente. Me explicou que eu tinha vantagem porque já tinha a guarda dos meninos, porque eles já estavam adaptados comigo, porque o pai tinha abandonado e nunca pagou pensão. Mas também me avisou que ia ser uma briga difícil, que o juiz podia achar que o pai biológico e uma família com mais condições seria melhor para os meninos no longo prazo. Os meses que se seguiram foram um inferno. Tinha que ir no fórum direto, levar as crianças para falar com psicólogo, assistente social visitando minha casa toda hora para ver as condições. O Ronaldo, para piorar, começou a aparecer todo fim de semana, querendo levar as crianças para passear. O juiz tinha dado esse direito para ele, de visitar. Dizia que era importante para os meninos terem contato com o pai. Cada vez que eles saíam com ele, eu ficava rezando o tempo todo, com medo dele não trazer de volta. O Pedrinho voltava cheio de presentes caros, contando das coisas que o pai tinha mostrado, do videogame que tinha na casa nova dele, do cavalinho que tinha na fazenda onde o pai trabalhava. Uma vez, ele chegou e me perguntou: "Vovó, por que nossa casa não tem essas coisas bonitas que o meu pai tem?" Aquilo me quebrou por dentro. Como explicar para uma criança que as coisas materiais não são tudo? Que o amor, o cuidado, a presença diária valem mais que qualquer brinquedo caro? Mas criança é criança, né? Vê o brilho, não vê o que está por trás. Foi mais ou menos nessa época que meu irmão, o Geraldo, veio me visitar lá do Paraná, onde ele morava fazia anos. A gente não se via muito, só de vez em quando. Ele era caminhoneiro, vivia na estrada. Quando soube o que tinha acontecido com a Márcia e que eu estava criando os netos, veio ver como eu estava. Achei que ia ser um apoio, sabe? Um ombro amigo numa hora tão difícil. Mas não foi bem assim. Depois de passar 2 dias em casa, vendo minha luta diária com as crianças, a Aninha fazendo birra, o Pedrinho dando trabalho na escola, ele soltou a bomba. "Teresa, você tá louca de teimar em ficar com essas crianças. Olha a sua idade, suas condições. Esse pai deles até que tem razão. Se não quer entregar para ele, bota num orfanato bom. Tem muito casal novo querendo adotar criança." Fiquei sem acreditar no que estava ouvindo. Meu próprio irmão, sangue do meu sangue, falando para eu entregar meus netos, os filhos da minha Márcia, para estranhos? Para um orfanato? "Geraldo, você tá me pedindo para abandonar a minha família? Os filhos da minha filha? Como você tem coragem?" "Tô pensando no seu bem, Teresa, e no bem das crianças também. Que futuro eles vão ter com uma velha doente?" Aquilo me doeu mais que tapa na cara. Eu nem era tão doente assim. Tinha minhas dores nas juntas, pressão alta, coisa de velho normal. Mas nada que me impedisse de cuidar dos meninos. Tava fazendo isso há quase 1 ano já. E eles estavam bem, limpos, alimentados, estudando, felizes dentro do possível. O Geraldo foi embora no dia seguinte, brigado comigo. Disse que eu era teimosa igual a mãe, que não aceitava conselho de ninguém. Que quando eu não aguentasse mais, era só ligar para ele que ele ajudava a encontrar um lugar para os meninos. Fechei a porta nas costas dele e nunca mais nos falamos direito. Não foi só o Geraldo. Tinha mais gente da família, primos, sobrinhos, que achavam a mesma coisa, que eu estava louca de querer criar 2 crianças na minha idade. Que era egoísmo não deixar eles irem com o pai ou serem adotados por uma família de verdade. Como se eu não fosse família de verdade. Como se o sangue da minha Márcia não corresse nas veias deles. No meio de tudo isso, as crianças sofriam. O Pedrinho começou a ter problemas na escola, brigava com os coleguinhas, não queria fazer a lição. A professora me chamou para conversar, disse que ele estava com raiva do mundo. E como não estaria? Perdeu a mãe, o pai apareceu do nada querendo levar ele embora, a família brigando por causa dele. Era peso demais para uma criança tão pequena. A Aninha, tão sensível, começou a fazer xixi na cama de novo, mesmo depois de já ter largado as fraldas. De noite, tinha pesadelo, acordava gritando. Se agarrava em mim com uma força, como se tivesse medo que eu também desaparecesse. Uma tarde, depois de mais uma audiência cansativa, onde o advogado do Ronaldo tinha me atacado de todo jeito, dizendo que eu era velha demais, pobre demais, doente demais para cuidar das crianças, eu estava sentada na varanda, olhando para o nada, me sentindo derrotada. O Pedrinho veio, sentou do meu lado e segurou minha mão. "Vovó,
Eu não quero ir embora com o meu pai. Quero ficar com a senhora. Olhei para ele, com aqueles olhinhos tão parecidos com os da Márcia, e senti meu coração se apertar e se encher ao mesmo tempo. Foi aí que eu decidi. Não ia desistir nunca. Não importava quem fosse contra. O Ronaldo, o Geraldo, os vizinhos fofoqueiros, até o juiz se fosse preciso. Eu ia lutar por eles até o fim. Na audiência final, o juiz chamou as crianças para conversar. O Pedrinho já estava com quase 7 anos, entendia bem as coisas. A Aninha, com seus 3 aninhos, mal sabia o que estava acontecendo. Fiquei do lado de fora da sala, roendo as unhas de nervoso, rezando baixinho. O que eles iam dizer? Será que o Pedrinho ia preferir o pai, com todos aqueles brinquedos e promessas? Quando saíram, o Pedrinho veio correndo e se agarrou na minha saia. A Aninha, no colo da assistente social, esticou os bracinhos para mim, gritando: "Vovó!" Nessa hora, um calor de esperança nasceu no meu peito. O juiz chamou todos de volta para a sala. Eu, o Ronaldo, os advogados. Olhou bem para mim, depois para o Ronaldo e falou com uma voz firme: "Essas crianças já perderam a mãe de forma trágica. O que elas menos precisam agora é de mais instabilidade na vida. A avó tem sido uma presença constante, amorosa e dedicada. O relatório social indica que, apesar das limitações financeiras, ela proporciona um ambiente seguro e afetivo. Já o pai, ele fez uma pausa, olhou para o Ronaldo de um jeito severo e continuou. O pai abandonou as crianças quando eram muito pequenas, nunca pagou pensão, nunca demonstrou interesse até a mãe falecer. Agora, aparece querendo exercer um direito que ele mesmo abriu mão por anos." Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O Ronaldo estava vermelho de raiva. A mulher dele de olhos arregalados. "Portanto", o juiz concluiu, "mantenho a guarda com a avó materna, com direito de visitas quinzenais para o pai, que deverá pagar pensão alimentícia a partir deste mês." Não consegui me segurar. Chorei ali mesmo, na frente de todo mundo. Um choro de alívio, de gratidão, de vitória. O Ronaldo saiu batendo a porta furioso. A mulher dele veio me encarar, disse baixinho que aquilo não ia ficar assim. Mas eu nem liguei. Naquele momento, só conseguia agradecer a Deus por ter mantido minha família unida. Nos meses seguintes, o Ronaldo ainda tentou algumas vezes virar a cabeça do Pedrinho, trazendo presentes caros, prometendo viagens. Mas aos poucos foi espaçando as visitas. De quinzenais passaram a mensais, depois a cada 2 meses. A última vez que apareceu, o Pedrinho já estava com 8 anos, a Aninha com 4. Depois disso, sumiu de novo. Volta e meia mandavam dinheiro de pensão, mas nem isso era constante. Foi triste ver as crianças sendo rejeitadas 2 vezes pelo pai. Mas ao mesmo tempo, me deu mais certeza de que o lugar deles era comigo. Na nossa casinha simples, com pouco luxo, mas muito amor. Com as lembranças da mãe deles por toda parte e uma avó que dava a vida por eles. O Geraldo também nunca mais voltou. Mandava um cartão no Natal às vezes. O resto da família se afastou como se tivéssemos uma doença contagiosa. Mas sabe de uma coisa? A gente fez nossa própria família. Eu, o Pedrinho, a Aninha e a memória da Márcia, sempre presente. Não precisávamos de mais ninguém. Depois de tanta luta, a vida foi entrando nos eixos. O Ronaldo sumiu de vez, a família se afastou, mas nós 3, eu, o Pedrinho e a Aninha, fomos construindo nosso mundinho, um dia de cada vez, como dizia minha finada mãe. A gente não tinha muito dinheiro, mas nunca faltou o principal. As crianças iam para a escola, tinham roupa limpa, comida na mesa. Eu me virava como podia. Fazia uns docinhos para vender nas festas da igreja. Lavava a roupa para fora quando dava, vendia as verduras da minha horta. A pensão que o Ronaldo mandava de vez em quando ajudava, mas não dava para contar com ela sempre. O Pedrinho foi crescendo esperto, parecido com a mãe no jeito de enfrentar a vida. Com 8 anos, já me ajudava muito. Buscava a irmã na escolinha, varria o quintal, ia no mercadinho comprar pão. A Aninha, mais novainha, era um grude só. Não desgrudava de mim. Dormia agarradinha, como se tivesse medo que eu também fosse embora, como a mãe foi. Um dia, estava eu na cozinha lavando a louça do almoço, pensando na vida, quando senti um puxão na saia.
Era a Aninha, com aqueles olhinhos puxados iguais aos da Márcia, segurando um papel todo colorido. Vovó, fiz um desenho para a senhora na escola. Enxuguei as mãos no avental e peguei o papel. Era um desenho de criança mesmo, todo torto, umas figuras palito. Mas dava para ver que era a gente. Uma figura grande, de cabelo branco, eu, uma menorzinha de vestido, ela, e outra de calça comprida, o Pedrinho. Em cima do desenho, a professora tinha escrito Minha Família, porque a Aninha ainda não sabia escrever. Mas o que me pegou mesmo foi o que estava embaixo do desenho. Com aquela letrinha de criança aprendendo, a professora tinha ajudado ela a escrever. Eu te amo, vovó. Foi a primeira vez que ela escreveu isso, mesmo que com ajuda. Abracei ela bem apertado, com o coração quase saindo pela boca de tanta emoção. A Aninha nem entendia por que eu estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Para ela, era só um desenho. Para mim, era um tesouro. Preguei na parede da cozinha com fita adesiva, no lugar de honra, bem onde todo mundo podia ver. Foi por causa desse desenho que tive coragem de fazer uma coisa que estava adiando fazia tempo. Levei as crianças no cemitério, no túmulo da mãe delas. A Aninha estava com quase 5 anos, já entendia mais as coisas. O Pedrinho, com 9, era um rapazinho já. Mamãe, a Aninha fez um desenho bonito da nossa família, o Pedrinho falou, olhando para a foto da Márcia na lápide. Ela desenhou a vovó, eu e ela. Mas a gente contou para a professora que tem a senhora também, só que tá no céu. A Aninha ficou quietinha, olhando a foto da mãe que mal lembrava. Depois tirou do bolsinho do vestido uma florzinha que tinha catado no caminho e colocou em cima do túmulo. É para você, mamãe, ela falou baixinho. Aquilo me cortou o coração. Era a primeira vez que ela falava assim diretamente com a mãe, como se estivesse conversando. No caminho de volta para casa, o Pedrinho, que tinha ficado calado um tempão, de repente me perguntou: Vovó, se a mamãe não tivesse morrido, a senhora estaria morando com a gente do mesmo jeito? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei um pouco antes de responder. Acho que não, filho. A mamãe de vocês era forte, cuidava bem de vocês. Eu ia visitar sempre, ia ajudar quando ela precisasse, mas vocês iam morar só com ela. Ele ficou pensando, com aquela carinha séria que fazia quando estava refletindo sobre coisas grandes. Então a coisa ruim que aconteceu, da mamãe ir para o céu, fez uma coisa boa também, que foi a gente morar com a senhora. Fiquei sem palavras. Como uma criança tão pequena conseguia enxergar isso? Que no meio da maior dor, pode nascer algo bonito também? É, meu filho, às vezes Deus trabalha assim mesmo. Tira com uma mão, mas dá com a outra. Ele segurou minha mão bem forte o resto do caminho todo. Uns dias depois, o Pedrinho chegou da escola todo animado. Tinha tirado nota máxima numa redação que fez sobre a pessoa que ele mais admirava. Adivinha quem era? Eu. A professora tinha até escrito um bilhetinho para mim, dizendo que tinha se emocionado com o que ele escreveu. Minha avó é minha heroína. Quando minha mãe foi para o céu, ela já era velhinha, mas aprendeu a ser mãe de novo. Ela faz comida gostosa, mesmo com as mãos doendo. Ela me leva na escola, mesmo quando tá chovendo forte. E ela nunca esquece de contar histórias da minha mãe, pra gente não esquecer. Quando eu crescer, quero ser forte igual a minha avó. Guardar esse papel junto com o desenho da Aninha, no baúzinho das coisas importantes. Sempre que a vida ficava pesada demais, eu abria esse baúzinho e olhava esses tesouros. Era como se a vida dissesse: tá vendo? Vale a pena. Todo sacrifício vale a pena. Uma tarde, eu estava com uma dor nas costas terrível, daquelas que a gente mal consegue levantar da cama. O tempo estava virando, ia chover, e minhas juntas sempre doíam mais nesses dias. Mas tinha roupa no varal para recolher, janta para fazer, dever do Pedrinho para ajudar. Tentei levantar, mas a dor era tanta que soltei um gemido sem querer. A Aninha, que estava brincando no quarto do lado, ouviu e veio correndo. Tá dodói, vovó? Ela tinha 5 anos, falava tudo certinho já, mas algumas palavras ainda saíam do jeitinho de bebê. É só uma dorzinha nas costas, meu bem. Já passa. Ela ficou me olhando com aquela carinha preocupada. Depois saiu correndo e voltou arrastando o Pedrinho pela mão. A vovó tá dodói, Pedrinho. Tem que ajudar ela.
O Pedrinho, sempre prático, logo se organizou. Vovó, fica deitada. Eu vou recolher a roupa do varal. A Aninha pode arrumar os talheres para a janta. A senhora ensina ela enquanto descansa. E assim fizeram. O Pedrinho, mesmo tendo que ficar na ponta dos pés para alcançar o varal, recolheu toda a roupa. A Aninha, toda orgulhosa, arrumou a mesa direitinho, só trocando o garfo com a faca de lugar. Depois, os dois foram na cozinha e voltaram com um chá de erva cidreira que o Pedrinho tinha feito, lembrando que eu sempre dizia que era bom para dor. Toma, vovó, vai melhorar, ele disse, me entregando a xícara fumegante. Fiquei olhando para aquelas duas crianças, que já não eram tão crianças assim, cuidando de mim, se virando sozinhas, sendo tão responsáveis. Chorei de emoção, de gratidão, de alívio. Por que a senhora tá chorando, vovó? Tá doendo muito? A Aninha perguntou, passando a mãozinha no meu rosto para secar as lágrimas. Não, minha flor, é que a vovó tá muito feliz de ter vocês. Vocês são a maior bênção da minha vida. Ela não entendeu direito, mas sorriu mesmo assim. O Pedrinho, mais velho, entendeu. Deu um abraço apertado em mim e disse no meu ouvido: a gente também tem sorte de ter a senhora, vovó. Naquele momento, todas as dores, das costas, da vida, da saudade, pareceram pequenas perto da grandeza daquele amor. Outro dia especial foi quando a Aninha entrou para o coral infantil da igreja. Ela tinha acabado de fazer 6 anos e a professora de música descobriu que ela tinha uma voz linda, afinada, igualzinha à mãe, que também cantava muito bem. No primeiro domingo que ela cantou com o coral, toda de vestido branco, com uma fitinha no cabelo, eu sentei no primeiro banco da igreja para não perder nada. O Pedrinho, com 10 anos já, sentou do meu lado, todo orgulhoso da irmã. Quando as crianças começaram a cantar, e eu vi minha netinha ali com aquela vozinha doce, igualzinha à da Márcia, não consegui segurar as lágrimas. Era como se um pedacinho da minha filha tivesse voltado através da Aninha. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando chegava nas notas mais altas, o mesmo brilho nos olhos quando a música ficava mais animada. Depois da missa, a Aninha veio correndo até mim, toda feliz. A senhora gostou, vovó? Eu cantei bonito? Cantou lindo, meu anjo, igualzinho à sua mãe. Os olhinhos dela brilharam. Verdade? Eu canto igual à mamãe do céu? Igualzinha. Ela deve estar muito orgulhosa, olhando lá de cima. A Aninha olhou para o teto da igreja, como se pudesse ver a mãe nas nuvens, e deu um sorriso tão grande que iluminou o dia inteiro. O Pedrinho também me dava essas alegrias. Na escola, era o melhor aluno da classe em matemática. A professora vivia dizendo que ele tinha um futuro brilhante pela frente, que eu devia fazer de tudo para ele continuar estudando. Um dia, depois de uma reunião na escola onde só elogiaram ele, voltamos para casa e ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Vovó, a senhora acha que a mamãe ia ficar orgulhosa de mim? Parei no meio do caminho, segurei ele pelos ombros e olhei bem naqueles olhos que eram tão parecidos com os da minha Márcia. Filho, sua mãe já era orgulhosa de você antes mesmo de você saber ler e escrever. Lembro dela mostrando para todo mundo os desenhos que você fazia com 3 anos, dizendo que tinha um artista na família. Imagina agora, vendo você tão estudioso, tão bom filho, tão bom irmão. Ela deve estar explodindo de orgulho lá no céu. Ele sorriu meio encabulado, mas deu para ver que minhas palavras tinham feito bem. Era importante para ele saber que a mãe, mesmo lá de longe, ainda era parte da vida dele. No aniversário de 7 anos da Aninha, eu não tinha muito dinheiro para a festa, mas não queria deixar passar em branco. Fiz um bolo simples, comprei uns balões, convidei as crianças da vizinhança, não era nada de luxo, mas feito com muito carinho. Tava arrumando as coisas, um pouco triste por não poder dar uma festa melhor, quando o Pedrinho apareceu com um pacote na mão. Vovó, comprei um presente para a Aninha com o dinheiro que juntei lavando o carro do seu Osvaldo. Dentro do pacote, um lacinho de cabelo cor-de-rosa, daqueles com brilhinho. Não era caro, mas vindo do irmão e comprado com o próprio dinheiro, era um tesouro. Quando a Aninha abriu, ficou radiante. Colocou o laço na mesma hora e não tirou o dia inteiro. Na hora de apagar as velinhas, ela chamou o irmão para soprar junto com ela. Porque ele é o melhor irmão do mundo, ela disse, com aquela sinceridade de criança que não tem filtro. Olhei para eles dois,
lado a lado, soprando as velhinhas juntos, e pensei na Márcia. Como ela ia ficar feliz de ver os filhos dela assim, unidos, se apoiando, crescendo bem, apesar de tudo. Senti uma paz tão grande no coração. Mesmo com todas as dificuldades, a gente estava no caminho certo. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu estava na varanda, olhando as estrelas e pensando na vida. O Pedrinho, que eu achava que já estava dormindo, apareceu do meu lado e sentou no degrau comigo. Não consegue dormir, filho? Tava pensando na mamãe, vovó. A senhora acha que ela escolheu a senhora para cuidar da gente? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim, filho? A tia Marta da igreja disse que Deus não faz nada por acaso, que a mamãe deve ter pedido para ele deixar a gente com a melhor pessoa do mundo. E essa pessoa era a senhora. Engoli o nó que se formou na garganta. Sua mãe e eu conversamos sobre isso uma vez, sabia? Ela me fez prometer que, se acontecesse alguma coisa com ela, eu cuidaria de vocês. Na época, eu achei que era só conversa, que nunca ia precisar cumprir essa promessa. Mas parece que ela sabia de alguma coisa que a gente não sabia. O Pedrinho ficou em silêncio um tempo, olhando para o céu estrelado. Depois disse, com uma sabedoria que não combinava com a idade dele: então, a mamãe mandou a gente para a senhora e a senhora para a gente. Todo mundo ficou cuidado. Ele deitou a cabeça no meu ombro e ficamos ali, olhando as estrelas, sentindo a presença da Márcia no silêncio da noite. Esses pequenos momentos, essas frases, esses gestos, foram eles que me deram força nos dias mais difíceis, quando o dinheiro acabava antes do fim do mês, quando a Aninha ficava doente e eu passava a noite em claro, quando as juntas doíam tanto que eu mal conseguia levantar da cama, quando a saudade da Márcia apertava de um jeito que parecia que ia me sufocar. Eram esses momentos que me lembravam: vale a pena. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada conta apertada no fim do mês, vale a pena só de ver o sorriso deles, de ouvir a risada, de saber que eles estão crescendo bem, amados, seguros. A vida não foi fácil, não, mas foi cheia de sentido, cheia de amor. E no fim das contas, é isso que importa, não é mesmo? O tempo passa mais rápido do que a gente imagina. Num piscar de olhos, o Pedrinho já estava com 15 anos e a Aninha com 11. Parece que foi ontem que eu peguei eles no conselho tutelar, 2 criancinhas assustadas, e agora olha só, um rapaz e uma mocinha. O Pedrinho cresceu um moço bonito, forte, puxou a altura do pai, mas o jeito era todo da Márcia, determinado, responsável, com aquele sorriso que iluminava o ambiente. Já estava no primeiro ano do ensino médio, o melhor aluno de matemática da turma. A professora vivia dizendo que ele tinha futuro na engenharia, que precisava fazer faculdade. Eu ouvia aquilo com o coração apertado de orgulho, mas também de preocupação. Como é que eu, com minha aposentadoria pequena, ia conseguir pagar uma faculdade? Mas o Pedrinho, sempre sensato, me tranquilizava. Vovó, tem bolsa de estudo para quem tira nota boa. E eu posso trabalhar e estudar ao mesmo tempo. A senhora não precisa se preocupar com isso agora. Ele já ajudava nas despesas da casa. Arrumou um trabalho depois da escola, numa oficina mecânica perto de casa. Chegava todo sujo de graxa, mas feliz. O dono da oficina, seu Valdir, vivia dizendo que nunca tinha visto menino tão esperto com os motores. A Aninha também estava crescendo linda. Era mais quietinha que o irmão, mais pensativa. Gostava de ler, de desenhar. Tinha o talento da mãe para música também. Cantava no coral da igreja, tocava flauta na escola. Quando ela cantava, eu fechava os olhos e podia jurar que era a voz da Márcia que estava ouvindo. Nossa vida tinha caído numa rotina boa. Não era fácil, nunca foi, mas a gente se ajustou. O Pedrinho saía cedo para a escola, depois ia direto para a oficina. A Aninha estudava de manhã e de tarde ficava comigo ou ia para as aulas de música. Eu cuidava da casa, fazia comida, lavava roupa, com as mãos já cheias de artrite, mas ainda dando conta do recado. Eu já estava com 79 anos nessa época. O cabelo todo branco, as rugas mais fundas, as pernas mais fracas. Mas meu coração, esse estava mais forte que nunca. Cheio de orgulho daqueles 2 que, contra todas as expectativas, estavam crescendo direito, estudando, sendo gente de bem. As coisas começaram a mudar de um jeito que eu nunca imaginei.
Os papéis foram se invertendo, devagarinho. Agora eram eles que cuidavam de mim, em vez de eu cuidar deles. Lembro do dia que tive um mal-estar forte, uma tontura que não passava. O Pedrinho, com 16 anos na época, não pensou 2 vezes. Me pegou no colo, igual eu fazia com ele quando era pequeno, me colocou na moto do vizinho e me levou para o hospital. No caminho, eu só pensava: meu Deus, não me leva ainda, preciso ver eles formados, encaminhados na vida. No hospital, descobriram que era só a pressão que tinha subido muito. Nada grave, graças a Deus. Mas a partir daquele dia, o Pedrinho tomou as rédeas da casa. Foi ele quem conversou com o médico, anotou os remédios que eu tinha que tomar, os cuidados que precisava ter. Chegando em casa, ele reorganizou tudo. Chamou a Aninha, sentou comigo na mesa da cozinha e fez uma reunião de família. Vovó, a partir de hoje a senhora não vai mais fazer esforço. A Aninha vai ajudar mais na casa, eu vou fazer as compras pesadas e a senhora só vai fazer o que o médico permitir. Tentei protestar, dizer que não precisava, que ainda dava conta, mas ele foi firme. A senhora cuidou da gente quando a gente mais precisou. Agora é nossa vez de cuidar da senhora. A Aninha, com aqueles olhos grandes iguais aos da mãe, concordou com a cabeça. É, vovó, agora sou eu que vou fazer o café da manhã para a senhora, igual a senhora fazia para mim. E assim foi. De repente, eu estava tomando café na cama, feito por uma menina de 12 anos que se esforçava para fazer tudo do jeitinho que eu gostava. O pão torrado no ponto certo, o café nem muito forte nem muito fraco, até uma florzinha do jardim num copinho para enfeitar a bandeja. O Pedrinho assumiu as contas da casa. Com o dinheiro que ganhava na oficina, mais minha aposentadoria, a gente ia levando. Ele ficava na mesa da cozinha, com aqueles cadernos de conta, anotando tudo, planejando os gastos. Igual a mãe dele fazia. A maçã nunca cai longe do pé, não é? A Aninha também começou a mostrar um lado cuidador que eu não tinha notado antes. Era ela quem separava meus remédios, quem lembrava a hora de tomar, quem me obrigava a descansar quando me via cansada. Se eu tentava varrer a casa ou lavar uma roupa mais pesada, lá vinha ela. Vovó, o médico falou que a senhora não pode fazer esforço. Deixa que eu faço isso. E tomava a vassoura da minha mão, com aquela carinha determinada que não aceitava discussão. Nossos domingos viraram os dias mais especiais da semana. O Pedrinho não trabalhava, a Aninha não tinha aula de música e a gente ficava junto o dia todo. Eles faziam questão de preparar o almoço, mesmo que a cozinha ficasse uma bagunça depois. O Pedrinho assava uma carninha, a Aninha fazia a salada e eu só ficava sentada dando palpite, ensinando as receitas antigas da família. Depois do almoço, a gente sentava na varanda, tomava um café e ficava conversando, vendo o tempo passar. Às vezes eles me pediam para contar histórias da Márcia, de quando ela era pequena. Outras vezes a gente falava do futuro, os sonhos deles, os planos. O Pedrinho queria ser engenheiro mecânico. Estudava feito louco para conseguir uma bolsa na faculdade da capital, a 100 quilômetros da nossa cidade. A ideia dele sair de casa me dava um frio na barriga, mas eu sabia que era o certo. Jovem tem que seguir o caminho dele. A Aninha ainda estava descobrindo o que queria. Às vezes falava em ser professora de música, às vezes queria ser enfermeira. Para cuidar de velhinhos igual a senhora, vovó, ela dizia me fazendo rir. A tecnologia foi outra coisa que mudou tudo. O Pedrinho, com o primeiro salário, comprou um celular para mim. Um negócio complicado, cheio de botão, que eu mal sabia ligar e desligar. Mas eles tinham paciência de me ensinar. Vovó, olha, é só arrastar o dedo assim para atender. O Pedrinho mostrava pela 10ª vez, e eu fingia que entendia, mas na verdade estava mais perdida que cego em tiroteio. A Aninha, mais paciente, sentava do meu lado e ia me ensinando devagarzinho. Esse botão verde é para atender, esse vermelho é para desligar. Se a senhora quiser ligar para a gente, é só apertar aqui na foto nossa. Eles colocaram a foto deles como contato no meu celular. A Aninha, com aquele sorriso de dente faltando, estava na fase de trocar os dentes, o Pedrinho com o uniforme da escola. Era só apertar ali que ligava direto para eles. Quando o Pedrinho fez 18 anos, ele me deu o maior susto.
chegou em casa uma noite depois do trabalho com um papel na mão e uma cara séria. Vovó, preciso conversar uma coisa importante com a senhora. Meu coração gelou. Na minha idade, quando alguém chega assim, a gente logo pensa no pior. Será que ele ia embora? Arrumou namorada e ia casar? Desistiu da escola? Fala, filho, o que aconteceu? Ele estendeu o papel para mim. Era um documento oficial, cheio de carimbos e assinaturas. Eu, que não enxergava direito as letras miúdas, pedi para ele ler. É um termo de responsabilidade, vovó. Eu assinei como responsável legal da senhora. Se acontecer alguma coisa, se a senhora precisar ir no hospital e eu não estiver junto, é só mostrar esse papel. Eles vão poder me ligar, e eu autorizo qualquer tratamento que for preciso. Fiquei olhando para ele. Aquele menino que eu peguei com 5 anos, assustado, sem mãe, agora um homem de 18 anos, assumindo a responsabilidade por mim. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Mas, filho, não precisa disso. Eu ainda tô boa da cabeça. Posso decidir as coisas. Eu sei, vovó, mas a senhora já cuidou da gente por tanto tempo. Agora é nossa vez de cuidar da senhora. E eu quero fazer isso direito, com tudo certinho no papel. Naquela noite, deitada na cama, fiquei pensando em como a vida dá voltas. Primeiro, eu cuidei da Márcia. Depois, quando ela se foi, cuidei dos filhos dela. E agora, na minha velhice, eram eles que cuidavam de mim. A Aninha, que dividia o quarto comigo, o Pedrinho ficava no quartinho dos fundos que a gente improvisou, percebeu que eu estava acordada e veio sentar na beirada da minha cama. Não consegue dormir, vovó? Tô pensando na vida, minha flor, em como as coisas mudam. Ela pegou minha mão enrugada entre as mãozinhas dela, ainda de criança, mas já com gestos de mulher. A senhora acha que a mamãe ia ficar orgulhosa da gente, vovó? Ia sim, meu amor. Mais do que qualquer coisa no mundo. Vocês cresceram tão bonitos, tão bons, tão carinhosos. A mamãe de vocês deve estar sorrindo lá no céu. Ela sorriu, deitou a cabeça no meu ombro por um instante, depois voltou para a cama dela. Logo estava dormindo, com aquela tranquilidade que só criança tem. Mas eu ainda fiquei acordada um tempão, agradecendo a Deus pela bênção que recebi, por ter podido criar aquelas 2 crianças, por vê-las crescer, por ter eles comigo na minha velhice. Quando o Pedrinho passou no vestibular, com bolsa integral para estudar engenharia, foi a maior alegria. Toda a cidade ficou sabendo. O neto da Dona Teresa, aquela senhora que criou os netos sozinha depois que a filha morreu, agora ia ser engenheiro. A despedida, quando ele foi para a capital estudar, foi difícil. Chorei escondido, para ele não ver. Mas sabia que era o certo. Jovem tem que seguir o caminho dele, buscar o futuro. E ele prometeu voltar todo fim de semana, ligar todo dia. E cumpriu a promessa. Todo dia, sem falta, o celular tocava. E era ele perguntando como a gente estava, contando das aulas, da república onde morava com outros estudantes. Nos fins de semana que ele vinha, era festa na nossa casa. A Aninha ficava esperando na janela desde cedo. Eu fazia todos os pratos que ele gostava. Quando ele aparecia no portão, com aquela mochila nas costas, o sorriso largo no rosto, era como se o sol tivesse nascido de novo. E aí, vovó? Tá tomando os remédios direitinho? A Aninha tá cuidando da senhora? Ele perguntava, me abraçando forte. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. Meu neto, que eu criei desde pequeno, agora me tratando como se eu fosse a criança que precisava de cuidado. A Aninha, com 14 anos, também crescia a olhos vistos. Já estava uma mocinha, começando a se interessar por maquiagem, por roupas diferentes. Mas continuava doce, cuidadosa comigo, responsável. Assumiu muitas tarefas da casa quando o irmão foi para a faculdade. Era ela quem fazia as compras no mercadinho, quem me acompanhava nas consultas médicas, quem cuidava do jardim que eu já não tinha forças para cuidar. Não são meus netos, são meus milagres. São meus filhos do coração. Eu vivia dizendo para as vizinhas que se admiravam de como eles eram bons comigo. E eram mesmo. Não por obrigação, mas por amor. O mesmo amor que eu dei para eles quando mais precisaram. Que agora voltava para mim, multiplicado por 1000. A vida tem dessas coisas. A gente nunca sabe o que esperar do amanhã. Quando aquele telefone tocou, tantos anos atrás, e eu soube que minha Márcia tinha partido, achei que era o fim do mundo,
Mas olha só o que veio depois. 2 anjos que Deus colocou na minha vida que me fizeram redescobrir a força que eu nem sabia que tinha. E assim, a vida foi seguindo seu rumo. Hoje eu tô com 83 anos nas costas, os cabelos todos brancos, as mãos cheias de manchas da idade, as pernas que já não me levam tão longe quanto antes. Mas o coração? Ah, esse tá mais cheio do que nunca. O Pedrinho, que agora prefere ser chamado de Pedro, já é um homem feito de 23 anos, se formou engenheiro com honras. No dia da formatura, eu estava lá na primeira fila, toda orgulhosa, de vestido novo que a Aninha escolheu especialmente para a ocasião. Quando chamaram o nome dele e ele subiu no palco para pegar o diploma, olhou direto para mim e fez um sinal de coração com as mãos. As lágrimas desceram soltas. Pensei na Márcia, em como ela teria se enchido de orgulho vendo o filho dela naquele momento. Depois da cerimônia, com o diploma na mão, ele veio direto me abraçar. Vovó, essa conquista é mais sua do que minha. Se não fosse a senhora, não deixei ele terminar. Abracei bem forte e disse: essa conquista é nossa, meu filho. Sua, minha, da sua irmã e da sua mãe lá no céu que tá vendo tudo. Ele conseguiu um emprego bom numa empresa da capital. Ganha um salário que eu, na minha vida toda, nunca imaginei que alguém da nossa família pudesse ganhar. Todo mês manda dinheiro pra gente, mesmo eu dizendo que não precisa, que a minha aposentadoria já dá pro gasto. Vovó, a senhora criou a gente com o pouco que tinha. Agora que eu posso, quero dar conforto pra senhora. É o mínimo que posso fazer. A Aninha, que agora é Ana, uma mocinha de 19 anos, seguiu os passos do irmão e também foi estudar. Tá fazendo faculdade de enfermagem. Diz que escolheu essa profissão por minha causa. Vovó, quando eu via a senhora doentinha e não podia fazer nada, decidi que queria aprender a cuidar de pessoas. Quero ajudar outros velhinhos que nem a senhora. Ela ainda mora comigo. Vai e volta da faculdade todos os dias. É aqui pertinho mesmo. De noite, depois que eu já tô de camisola, pronta para dormir, ela vem pro meu quarto, senta na beirada da cama e me conta tudo o que aprendeu no dia. Eu finjo que entendo aqueles nomes difíceis de doença, de remédio, só para ver o brilho nos olhos dela quando fala da profissão que escolheu. Nos fins de semana, o Pedro vem nos visitar. Traz sempre alguma novidade, uma caixa de bombom para a irmã, um remedinho novo para minhas dores, uma plantinha para o jardim. A gente senta na varanda, toma café, conversa sobre a semana. Ele conta do trabalho, ela das aulas, eu das novidades da vizinhança, que são poucas para falar a verdade. Os dois juntos cuidam de mim como se eu fosse uma boneca de porcelana. Não me deixam fazer nenhum esforço, estão sempre preocupados com minha saúde, com minha alimentação. De manhã, antes de sair para a faculdade, a Ana deixa meus remédios separadinhos com bilhetinhos. Tomar depois do café. Tomar antes de dormir. O Pedro comprou um desses telefones modernos que tem botão de emergência. É só apertar que liga direto para ele. Vovó, a senhora promete que vai apertar se sentir qualquer coisa? Ele pergunta toda vez antes de voltar para a capital. E eu prometo, mais para tranquilizar ele do que por achar que vou precisar. Outro dia estava assistindo novela quando ouvi os dois cochichando na cozinha. Fui devagarinho ver o que era, e peguei eles planejando uma festa surpresa para o meu aniversário de 84 anos, que tá chegando. A Ana queria convidar todo mundo da igreja. O Pedro achava melhor uma coisa menor. Só família e amigos mais próximos, para não me cansar. Voltei pro sofá sem fazer barulho, com o coração quentinho. Quem diria que aquelas 2 crianças assustadas que peguei no conselho tutelar tantos anos atrás seriam hoje esses 2 jovens maravilhosos, planejando uma festa para mim, se preocupando se ia ser cansativo demais? A vida é engraçada, não é? Tem horas que a gente acha que é o fim, que não vai aguentar mais. Que nem quando eu recebi aquele telefonema dizendo que minha Márcia tinha partido. Pensei que o mundo tinha acabado ali. Como ia seguir em frente? Como ia cuidar de 2 crianças pequenas? Eu, uma velha de 72 anos, com dores nas juntas e pouquinho dinheiro? Mas Deus escreve certo por linhas tortas, como dizia minha finada mãe. O que parecia uma provação grande demais acabou se transformando na maior bênção da minha vida. Sem o Pedrinho e a Aninha, o que seria de mim hoje? Uma velha sozinha, cheia de solidão,
passando os dias vendo o tempo correr pela janela. Em vez disso, tenho 2 anjos que enchem minha casa de vida, que me dão motivo para levantar da cama todo dia, que me fazem sentir útil, amada, importante. Não planejei ser mãe 2 vezes, mas Deus não erra na entrega. Ele sabia que aquelas crianças precisavam de mim. E mais ainda, que eu precisaria delas. Que a gente ia se salvar mutuamente. A dor de perder a Márcia nunca vai embora completamente. Tem dias que a saudade ainda aperta forte, principalmente nas datas especiais. Mas agora, essa dor vem acompanhada de uma gratidão imensa, porque através dela ganhei 2 filhos do coração. Outro dia, o Pedro trouxe a namorada dele para me conhecer. Uma moça bonita, educada, estudada. Sentamos todos na sala, tomando café. E ele contou para ela nossa história. Como a mãe dele morreu cedo, como eu criei ele sozinha, as dificuldades que a gente passou. A moça ouvia tudo com os olhos marejados. No fim, ela segurou minha mão enrugada entre as dela, jovens e macias, e disse: Dona Teresa, o Pedro fala da senhora como se fosse uma heroína. Fiquei sem jeito. Nunca me achei heroína de nada. Só fiz o que tinha que ser feito. Mas o Pedro interrompeu. E não é, Luísa. A vovó é a pessoa mais forte que eu conheço. Com quase 70 anos, começou tudo de novo para criar a gente. Se não fosse ela, não sei onde eu e a Ana estaríamos hoje. Nessa hora, a Ana, que estava quietinha ouvindo, falou algo que guardei no coração. A gente perdeu uma mãe, mas ganhou 2. A que foi pro céu e continua olhando por nós, e a vovó, que ficou aqui na terra fazendo o papel das 2. Às vezes penso no que a Márcia diria se pudesse ver a gente hoje. Acho que ela ficaria feliz. Feliz de ver os filhos dela crescidos, estudados, encaminhados na vida. Feliz de saber que, mesmo ela tendo partido cedo demais, eles não ficaram desamparados, que tiveram amor, cuidado, valores. Se eu pudesse dar um conselho para as outras avós que estão passando pelo que passei, criando netos depois de perder um filho ou filha, seria esse: confie em Deus e na força que Ele te dá. Vai ser difícil, vai ter dias que você vai querer desistir. Mas cada sorriso, cada abraço, cada obrigado, vovó, vai fazer tudo valer a pena. E se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que o amor multiplica força. Quando achei que estava no fim das minhas energias, que não ia aguentar mais, era só olhar para aquelas crianças, ver elas dependendo de mim, e uma força nova surgia não sei de onde. Todo sacrifício valeu a pena. Cada noite sem dormir, cada conta apertada no fim do mês, cada dor nas costas de carregar criança no colo, mesmo já sendo velha. Tudo valeu a pena só de ver o que eles se tornaram, de saber que a semente que a Márcia plantou não se perdeu, que o amor dela continua vivo através dos filhos. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais só a tragédia que foi perder minha filha tão cedo. Vejo também a bênção que veio depois. A chance de ser mãe de novo, de uma forma diferente, mas igualmente profunda. A vida é assim mesmo, não é? Uma mistura de dor e alegria, de perda e ganho. A gente nunca tem só uma coisa. As flores mais bonitas nascem depois da chuva mais forte. Então, se você que está ouvindo essa história também está criando netos, ou conhece alguém que está nessa situação, quero dizer, não desanime. Vai ser difícil, mas vai valer cada segundo. Você está fazendo um trabalho que nem dá para medir o valor. Está salvando vidas, preservando uma família, espalhando amor num mundo que tanto precisa dele. E se você conhece alguma avó que está criando netos, dá um abraço nela por mim. Diz que ela não está sozinha, que tem muitas de nós por aí, segurando as pontas, fazendo o que precisa ser feito, amando em dobro. Escreve aqui nos comentários a história de alguma avó que você conhece que criou os netos. Vamos fazer essa corrente de amor chegar em todas elas, para que nenhuma se sinta sozinha nessa jornada. A minha Márcia se foi, mas deixou 2 pedacinhos dela comigo, e eu agradeço a Deus todos os dias por isso, por ter me dado força quando achei que não tinha mais nenhuma, por ter me permitido ver essas crianças crescerem, se tornarem adultos incríveis. E mesmo agora, com minhas dores, com a idade pesando nas costas, me sinto a pessoa mais rica do mundo, porque tenho o amor deles, tenho a certeza de que fiz o que era certo, e tenho a paz de saber que, quando for minha hora de partir, vou encontrar minha Márcia lá no céu
e dizer: filha, missão cumprida. Cuidei bem dos seus tesouros. É isso que importa no fim das contas, não é? O amor que a gente deu e recebeu. É isso, minha gente. Agora escreve aqui nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Um abraço da vó Teresa.